Que bom que tu chegou. Eu sou Nilza Sanco e esse é mais um episódio do Tu Pode Tchê. Aqui tu pode vir contar a tua história para inspirar outras pessoas a seguirem em frente. Hoje, este episódio vai ter um convidado muito especial, o professor Rafael Kelleter. Mas eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, Black Cars, que trabalha com veículos nacionais e importados e atende na Avenida Benjamin Constant, número 495. E Gina Joias, que possui atendimento personalizado e atende pelo telefone 99122-995. E esse episódio, com essa pessoa muito especial, que é o professor Rafael Kelleter. Ele é professor de educação física, ele é pedagogo, ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em educação pela Pontifícia Universidade Católica. Então, um prazer, Rafael, te ter aqui. Estou muito feliz que tu veio, que tu arrumou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. E, em primeiro lugar, a gente quer saber, antes de nos aprofundarmos no tema sobre educação infantil, quem é o Rafael? Então, agradecer o convite, né, a possibilidade de poder conversar sobre um tema que para mim é muito caro, né, que são os bebês, enfim, o desenvolvimento dos bebês, a educação infantil, e dizer que não tinha como não aceitar um convite teu, né. Muito obrigada, eu fico muito feliz, porque esse para mim assim, é um tema que, né, afinal de contas, nosso país depende dos pequeninos. E isso, para mim, assim, é a base da nossa pirâmide, né? E é muito bom a gente poder até desmistificar algumas coisas, assim, em relação ao desenvolvimento dos bebês, à educação infantil, mas dizer também da minha felicidade de estar aqui. Vou contar um segredo pro pessoal, né? Enfim, a Nilza é minha Dinda, minha paraninfa. Com muito carinho. Na pedagogia, então não tem como não aceitar um convite da Dinda, né? Da Dinda, viu? Então, nada como uma afilhada. Então é especial demais, assim. E até parabenizar também pela iniciativa do programa, né? Trazendo temas, assim, que, enfim, para o desenvolvimento do nosso estado, né? Mas principalmente para acolher nosso povo, né? Nas mais diversas funções que se tem, assim, né? Então, eu já vi outros episódios, enfim, e são temas diversos, assim, né? Mas são temas que batem na gente diretamente, assim, né? Que a gente vai assistindo, assim, a gente vai se identificando. Então, é muito legal de a gente ver que tem uma pessoa, e principalmente uma mulher, né? Preocupada com esse engajamento, assim, de poder mostrar o que o povo gaúcho vem fazendo também, né? Abrindo esse espaço, assim, para as diversas funções, enfim, né? Como no meu caso aqui, um homem vir falar de educação infantil e de educação de bebês, né? Eu vou te falar assim, eu te agradeço, enfim, porque a ideia realmente é essa. A gente não ficar apenas com o segmento, eu sou administradora de empresas, então eu podia trazer aqui apenas empreendedores e a gente falar só de negócios. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é o quê? É oportunizar a todas as pessoas, todos os gaúchos, a virem falar do seu negócio, se é profissional liberal, se é educador. Por quê? Porque nós somos muitos. E eu entendo que o Tu Pode Tchê é um programa que dá voz para quem não está assim, né? Enfim, as pessoas não estão assim, na mídia toda hora, mas as pessoas podem vir aqui. E a gente, eu sempre digo assim, gente como a gente é que faz o nosso estado. Então, muito obrigada por esse entendimento. E até assim, interessante o nome, né, do programa, Tu Pode Tchê, assim, que eu acho que também é um incentivo, né? É um chamado. É um chamado, né, para reflexão, acho que até um tensionamento mesmo, assim, das relações, enfim, das pessoas. Para que elas saibam, sim, tu pode, né? Isso mesmo. Então, tipo, vai lá, bota a cara, né? Enfim, seja, né? Eu gosto muito antes de
falar quem eu sou, mas eu gosto muito do... Mas já deu para ver quem ele é, né? Um querido e que tem uma visão muito amplificada, assim, da nossa realidade. Eu acho que é sobre isso. São pessoas como o Rafael que a gente quer aqui. A gente quer pessoas que entendam quem são e quem somos. Porque a gente não é ninguém sozinho. A gente precisa de muitos na nossa volta, né? Então... como eu estava dizendo, eu gosto muito do Winnicott, né? Que é enfim... psicanalista, pediatra, e que ele diz, né, a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente está muito preocupado com o fazer, né, e isso em todas as áreas, assim, e pouco se preocupando com o ser. Né? Então, quando eu tô lá com os bebês e com as crianças, o meu primeiro objetivo não é que eles façam, é que eles sejam. Porque daí eles vão fazer. Né? Então, nesse sentido, assim, te respondendo, né, quem é o Rafael? O Rafael é filho do Ricardo e da Rosita, né? Meu pai é militar, já falecido há 40 anos. A minha mãe, com 86 anos, está aí firme e forte. Tenho 3 irmãos, né? O Ricardo, a Rejane e o Roger. E tenho uma, que eu vou dizer assim, que é minha segunda mãe, né? Que é a Maria, que é minha babá. E quando eu falo que ela é minha babá, as pessoas dão risada, mas sim, ela foi, né? Ela ainda está conosco, ela está há 54 anos lá em casa. E é um cara que estudou uma escola de religiosas católicas, né? No Santa Doroteia, em Porto Alegre. Fiz toda a educação básica no Doroteia. Saio, vou para a URGS, né, fazer educação física. Então me formo em 99 na educação física lá na Federal, aqui na Federal em Porto Alegre. E vou me tornando professor aos pouquinhos, assim, né? Então, nesse momento, nesse período, assim, dessa trajetória, eu conheço a educação especial, né, na perspectiva inclusiva. Então, faço uma especialização em atendimento educacional especializado. Depois vou para o mestrado em educação na URGS, né? Onde eu pesquiso os bebês, né? A autonomia dos bebês através do movimento livre. E, na verdade, o que me levou para o mestrado também foi que eu conheci a abordagem de Amy Pickler no meio do caminho. Amy Pickler é fantástica. Né? E aí isso transformou, de certa forma, a minha vida, assim. Não profissional, mas pessoal também. Né? Então, eu entrei em contato com uma outra forma de relação com bebês e crianças bem pequenas, mas também com sujeitos, né? Porque a gente fala que a abordagem não é uma pedagogia, né? É uma abordagem Pickler ou filosofia, até a gente pode dizer, ela acaba sendo uma filosofia de vida para nós, assim. Então, é aquela coisa bem, parece clichê, assim, mas é aquela coisa do eu entro na escola, eu não cumprimento o porteiro, mas eu sou super legal com os bebês, eu sou super, sabe, atento, sou sensível com os bebês e tal, mas não cumprimento o porteiro, então não tem serventia nenhuma, né? É um discurso vazio. Sim. Assim. Então, nesse sentido, a abordagem me leva também para uma outra forma de relação com esses bebês na ação docente, né? Quando eu estou no mestrado, então, o meu orientador, que é o professor Dr. Rodrigo Sabola de Carvalho, ele disse para mim assim, precisa fazer pedagogia, né? E aí, então, foi que o meu caminho se cruzou com o da Nilza. Então, eu entro na Unifael para fazer pedagogia, me formo, né, na pedagogia e presto concurso para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, hoje eu sou concursado da Prefeitura de Porto Alegre. Eu estava até o meio deste ano num berçário. Agora eu estou no maternal, estou na escola na EMEI Protásio Alves, né? Que é uma escola de educação infantil da rede pública, né, de Porto Alegre. Uma escola maravilhosa, pessoas fantásticas, direção incrível, assim. Nossa, me acolheram super bem. Então, esse é o Rafael, jogador de handball, né? Eu ia perguntar, e o jogo? Na verdade, hoje eu fui atleta de handball, hoje eu sou jogador, eu brinco, né? Mas adoro handball, estou aí nas competições master já, né? Porque a idade vai pegando. E adoro handball, adoro cinema, teatro, enfim, passear, estar com meus amigos, com a família, né? Acho que é um pouquinho disso, assim, estudar, que as pessoas acham que, né? Muitas acham que não é legal, eu adoro estudar. Não é perda de tempo, né?
muito pelo contrário. Então, esse sou eu, assim, um pouquinho né, que trabalha na escola pública, que já trabalhou na escola, na rede privada, dou aula no Instituto Ivoti, lá em Ivoti, na graduação e na pós-graduação, né, em pedagogia também. Então, essa multiplicidade, assim, né, de ações, assim, que define o Rafael, assim. Que bom, olha que maravilha, que orgulho. Eu, como, né, ele comentou, que ele falou para todo mundo que eu fui para a ninfa dele. Na época, eu trabalhava numa universidade, não atuo mais nessa universidade, mas fiquei muito feliz, assim, em acompanhar a trajetória tanto do Rafael como de tantos outros alunos, né, enfim. Mas o Rafael, em especial, ele já vinha nessa construção. E a gente, quando a gente está no lado, né, no outro lado, que a gente não é estudante, mas quando a gente está dentro de uma universidade que a gente vai conhecendo os alunos, a gente já começa a perceber, assim, o potencial de cada um. Né? Aquele que realmente vai fazer diferença, aquele que busca realmente, através da educação, um meio de vida e de compartilhar conhecimento, porque como tu falou, né, tu disse, eu gosto de estudar, né, algumas pessoas acham que é bobagem, enfim, mas não é. A educação transforma, e ela não transforma só a gente, ela transforma o nosso entorno, a nossa comunidade, a nossa sociedade e o nosso país. Por quê? Porque nós precisamos realmente de seres pensantes, precisamos de pessoas que tenham poder de decisão, que isso é muito importante. Hoje, quando a gente fala com algumas pessoas, essas pessoas dizem, pois é, não sei. Então, assim, tem um ditado que diz assim, quem está em cima do muro não serve a Deus e o demônio está só esperando tu cair pro lado dele porque tu está indeciso. Então, assim, isso é realmente uma coisa muito séria. Eu fico muito feliz, assim, e orgulhosa de ter o Rafa aqui e saber que hoje ele é doutorando, né? Então, isso... para a gente que veio acompanhando esse crescimento do Rafael, toda essa busca dele. E uma coisa que tu falou também, que eu quero comentar aqui, é o fato dele ser homem e trabalhar com bebês. Né? O que a gente tem? A gente tem algumas profissões que, de alguma forma, elas têm uma tendência feminina. Né? A pedagogia, principalmente. A gente tem um número muito menores, assim, de estudantes em sala de aula, a gente sempre tem um número muito reduzido de meninos. Homens sempre menos, sempre mais mulheres. Mas na pedagogia a gente tem muitas mulheres e poucos homens. E eu vou dizer para vocês que todos os homens que eu conheci que entraram na pedagogia, eles fizeram muita diferença, porque os homens, eles trazem um outro olhar, eles trazem uma outra forma de entender as crianças. E o importante que a gente vê dentro da pedagogia é que as famílias são constituídas por ambos os sexos, né? E aí a gente sabe a falta que faz uma imagem masculina dentro da construção da criança, né? E eu fui, na verdade, provocado a fazer pedagogia, né? Por uma colega, que em determinado momento, eu trabalho com formação de professores também, né? Pelo país, enfim. E em um dos momentos em que eu estava fazendo uma fala sobre cuidados e principalmente sobre troca de fraldas, né? Então essa colega levanta a mão e ela diz para mim assim, mas professor, o senhor não pode falar de cuidados e troca de fralda, porque o senhor não é pedagogo e o senhor é homem. E aí aquilo me chocou, assim, de certa forma, porque ainda mais vindo de uma mulher, né? Sim. Então, que lugar é esse dos cuidados? É um lugar de submissão? É um lugar da mulher submissa, ela que cuida, o homem provê, sabe? Então, eu disse, não é isso. Eu quero poder ir aos poucos modificando um pouco, né, esse pensamento, essa cultura, assim. Eu nem tenho falado mais em desconstrução, porque eu nem gosto de usar isso, porque eu acho que as pessoas vão se constituindo e elas vão se construindo. Elas vão se melhorando, né? E elas não têm que desconstruir, Não. porque, por exemplo, assim, eu não tenho que desconstruir o professor que eu fui há um tempo atrás, que hoje eu não sou mais. Isso me ajudou a ser esse professor que hoje eu sou. Então, eu não tenho que desconstruir, eu tenho que ressignificar. Exatamente. Né? Então, eu tenho que pensar, refletir, tensionar e ressignificando,
mas não desconstruir quem eu fui, né? Porque o passado faz parte da gente, assim. Não, e tu só é hoje quem tu é porque aquela pessoa que estava lá atrás, Isso. O Rafael anterior, Isso. ele se tornou uma pessoa mais crítica. Gente, não é sobre isso. Isso. É muito mais além. Então, isso é muito legal. Isso, eu gostei muito dessa tua colocação. E aí essa colega, ela me faz querer ser pedagogo, né? Ela, na verdade, ela te provocou. Assim, É, inconscientemente. Isso, exatamente. Ela, sem querer, me ajudou, né? Claro. Então... Que bom, muito obrigada por ter feito essa pergunta para o Rafael. E hoje a gente ter essa excelência aqui, cuidando, né, das nossas crianças e formando outros professores. Porque o que a gente tem que pensar? Às vezes, uma crítica... E a gente tem que prestar muita atenção nas críticas, porque às vezes as pessoas, elas fazem uma crítica a nosso respeito e a gente não tem que levar para o lado pessoal, a gente tem que ver assim, não, é um desafio, vou fazer diferente, né? E para mostrar que, por exemplo, a gente sabe, e eu vou dizer o seguinte, assim, eu super acolho as preocupações das famílias quando chegam numa escola de educação infantil e tem um homem no berçário, pela questão histórica de abuso, enfim, né, do homem, da submissão da mulher. A gente sabe da questão histórica, mas a gente precisa entender também que essas questões de abuso, se a gente for ver, os estudos mostram que acontece na grande maioria na família, não na Exatamente. escola. Né? Então, e a gente leva normalmente para a questão do abuso sexual. Mas, por exemplo, eu tenho uma professora que é a filha da Amy Pickler, que é a Ana Tardos. Ela tem 92 ou 3 ou 4, não sei, é novo por aí. E ela diz o seguinte, ela cunhou, né, o conceito de violências doces. Exatamente. Olha que forte, né? Tipo, violências doces, né? Que são as pequenas violências que a gente comete com as crianças, com os bebês. E aí, numa troca de fralda, por exemplo, eu vejo professoras pegando as crianças, parece que estão pegando frango. Pegam pelos 2 pés, levando de qualquer jeito e tal, tarará. Isso é uma violência. Sim. Tá, mas tá tudo certo porque é mulher. Então, quer dizer o seguinte, eu que estudo muito sobre cuidados e sobre troca de fralda, eu não vou poder fazer pelo simples fato de que eu sou homem, né? Só que, claro, as famílias quando chegam na escola e veem esse homem e não conhecem, elas vão ter um pé atrás. Isso é natural. E aí cabe, então, a mim, né, ou aos professores homens, conversar, então, com essas famílias. Esclarecer, mudar essa visão. Mostrar quem tu é. Exatamente. De onde é que tu veio, qual é o teu estudo, né, qual é a tua qualificação. E dizer o seguinte, que eu tô aqui e o meu lugar de fala é o lugar do profissional. Exatamente. Eu sou professor de bebês. Eu estudo muito para estar com eles, né, para poder qualificar o processo deles do cotidiano dentro da escola, né, desse dia a dia dentro da escola, de poder possibilitar a eles qualidade nesse processo. Tanto que as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu faço doutorado. E aí elas dizem assim, mas tu tá fazendo doutorado e tu é professor de bebês, Deus, mas os bebês não merecem? Exatamente. Uma pessoa qualificada, né? A gente tem, assim, nas profissões, a gente tem alguns preconceitos, né? Que, tipo assim, tu fizeste a graduação, acabou. Isso. Então, faz uma especialização, tu vai ser especialista naquilo ali, é o que tu vai fazer. Mas a gente só cresce quando a gente busca melhoria. E a posição do Rafael em ainda, né, estar ali com os bebês, que é o que ele ama fazer, e estar doutorando agora, né, é louvável, e os pais devem ficar muito agradecidos de ter um profissional com essa magnitude, ainda buscando melhorias para cuidar dos filhos de vocês. Gente, isso é sensacional, isso é uma coisa assim que não tem, isso tem muito valor. A gente fala muito de preço e valor, né? Então, assim, isso tem um valor enorme. E eu tenho conversado bastante com famílias, assim, sobre o desenvolvimento dos bebês, né? Trazendo essa abordagem, então, mostrando para eles a importância da gente poder entender esse caminho que os bebês percorrem, né? Para a gente não fazer intervenções desnecessárias, então, nesse processo, né? A gente ainda vê, por exemplo, pessoas colocando... As famílias até, elas não me interpretem mal, mas elas
são ignorantes nesse assunto. E tá tudo certo, e podem ser e são, e tranquilo. Mas nós, professores que estudamos muito sobre, ou deveríamos estudar muito sobre, a gente não pode cometer esse tipo de equívoco, por exemplo, de colocar bebê sentado antes do tempo. Então a gente coloca bebês, às vezes, com 2 meses sentado num sofá, cheio de almofada, sabe? Tipo assim, e o bebezinho fica assim, mole, porque ele não tem condição ainda de se sustentar. Tira as almofadas, o bebê vai cair. Se ele cair, não é para ele estar sentado, a regra é clara. Sim. Entendeu? Tipo, vou fazer um bebê andar antes do tempo. As pessoas querem que com 1 ano o bebê já esteja andando. Se ele não andar com 1 ano, ele tem atraso do desenvolvimento. Quem disse? Tu precisa observar o desenvolvimento desse bebê. A tia, a avó, bebê. A comadre, Isso. Então a gente vem dentro dessa educação. Isso. Assim, a gente fala muito... Eu ia até te perguntar, mas eu vou adiantar minha pergunta, tá? Eu ia perguntar sobre crenças das famílias sobre a educação dos bebês, né? Então, assim, introdução alimentar antes do período, como tu falou, sentar, caminhar. Então, assim, isso tudo atrapalha muito o desenvolvimento da criança e traz prejuízos futuros para essa criança. Muitos. Mas, obviamente, o pediatra está lá orientando. Mas tem a avó que dá opinião, tem a tia que dá opinião, tem não sei o que. Mas o meu caminhou com antes de 1 ano. Então, assim, a gente tem toda essa crendice e mais influências que acabam trazendo prejuízo para as crianças. Como é isso lá dentro da escola? Então, a gente tem, é óbvio que jamais eu vou desmerecer a pesquisa, a ciência, né? Então, tem muitos estudos mostrando mais ou menos ali uma idade, um período em que os bebês e as crianças vão fazer o que eles têm que fazer, sentar, andar, rolar e tal. A Amy Pickler, por exemplo, ela verificou que esse gap pode ser maior. Então, por exemplo, um bebê ele pode andar ali com 11 meses, começar a andar, ficar em pé e começar a dar os primeiros passos com apoio, mas ele também pode fazer isso lá pelos 20, quase com 2 anos, sem prejuízo nenhum, sem atraso nenhum. Né? Sem prejuízo motor, sem ter alguma patologia nesse sentido. Né? Algumas pessoas dizem que mas se um bebê andar com 1 ano e meio, ele tem atraso. Atraso, talvez, em relação a uma tabela estipulada de que todos os bebês têm que andar com 1 ano de idade. Mas também, às vezes, dependendo da onde essa criança se encontra, também pode ser falta de espaço, estímulo, cuidado. Então, é tudo um contexto, não é? Isso. Então, a literatura nos dá o quê? Ela nos dá uma orientação daquilo que seria através dos estudos realizados. Que foram feitos há muito tempo, enfim. E aí a gente precisa entender também que hoje a gente tem influências muito fortes, por exemplo, da cultura, né? A gente tem uma questão importante epigenética, né? Então, o quanto esse ambiente influencia também nas questões do desenvolvimento. A gente tem a forma que as relações são estabelecidas, então, entre os adultos, a quantidade de telas que esses bebês estão sendo expostos hoje em dia, né? Então, tu fica adiantando as minhas perguntas, assim, não vai. Mas, sabe, então, essas coisas assim que de fato vão influenciar, assim, no desenvolvimento desses bebês, né? E aí, na escola... o que eu tento passar para quem está comigo e eu tento praticar também, né? É a não comparação. Isso é fundamental, mas... Porque um bebê, eles não são iguais, né? Nós não somos iguais. Os repertórios são diferentes, as famílias são diferentes. A influência também, né? Só que a gente precisa também ter um cuidado que é assim, quando a gente fala respeitar os tempos dos bebês, né? Respeitar o ritmo e os tempos dos bebês, isso tem que ser com muita responsabilidade, porque eu não posso simplesmente, em nome desse respeito aos tempos e aos ritmos dos bebês, cruzar meus braços. E sei lá, um bebê não está se desenvolvendo, ele não está ficando em pé, ele não está fazendo algumas coisas que ele já poderia... Ou com um calendário contando, tem que fazer isso. Isso, né? Sabe? Tipo assim, ele não está fazendo o que ele já poderia estar fazendo, eu me preocupo. Eu observo, eu registro e eu não tomo para mim o que não é meu. Então, eu sou responsável pela parte pedagógica ali daquele bebê, né? Do desenvolvimento dele de várias frentes, cognitivo, motor, sim. Mas eu tenho que lembrar que eu sou professor e eu estou na escola, eu não estou numa clínica. Então, eu preciso sim entender o processo de desenvolvimento desses bebês para eu poder conversar, inclusive, com outros profissionais e dizer para eles, olha só,
Por que vocês acham que ele está atrasado porque ele não está andando com 1 ano e 2 meses? O resto, tudo ele está fazendo. E outra, ele não está andando ainda com 1 ano e 2 meses porque o pai carrega no colo o tempo inteiro, por exemplo. Então, tipo, uma pessoa que é carregada no colo não vai querer andar. Sim. Né? Tipo, Tá se agora quando eu sair daqui tu quiser me levar pro carro carregado no colo, eu vou adorar. Eu não vou querer andar, tu entendeu? Óbvio que tu não vai conseguir. Nem vou tentar. Vai nem tentar. Mas tu entende? Então, tipo, Sim. um bebê ele não vai fazer. Ele não vai fazer, porque Sim, estão fazendo para ele. Foi o que eu falei antes do estímulo. Então, assim, a gente não pode estimular muito cedo, mas a gente também não pode esperar muito para estimular. Então, a gente também tem que entender o que a gente... Como conduzir, né? Mas a gente está falando, assim, Rafa, de famílias que chegam até uma escola, chegam até um centro de atendimento que tenham profissionais que possam ajudá-los, né? Mas quando a gente pensa, assim, nas famílias que não levam as crianças para a escola, não levam para a creche, então, assim... Essas famílias precisam também buscar mais informações para poder desenvolver essa criança. Porque quando a gente pensa assim no Rafael, que o Rafael é uma pessoa qualificada, que está lá cuidando da parte intelectual, motora dessas crianças, quem não está com seus bebês ainda, né, em ambientes que ele possa se desenvolver, o quanto essa criança está perdendo, ela já começa assim, nesses primeiros... meses e anos de vida, ela já começa nas relações interpessoais dela, consegue dividir brinquedo, ela consegue muita coisa, né? Claro que a gente o observador sabe disso, a criança está experimentando. Quanto essas crianças que ainda não estão nas escolas estão em prejuízo? Tu sabe que assim, por exemplo, lá na Hungria, que é onde a abordagem Pickler surgiu, as crianças, os bebês no caso, eles podem ficar com as suas mães até os 3 anos de idade, mais ou menos, né? Que é um período importante para se criar o tal do vínculo de apego seguro, que a gente chama, que é base fundante desse desenvolvimento. E por quê? Porque lá a licença maternidade é 3 anos. Até 3 anos. Que sonho! E, inclusive, no primeiro ano se ganha 100%, no segundo 60%, no terceiro 40%. Então, claro, tem mães que ainda assim não vão conseguir não trabalhar ou não fazer as suas coisas, mas pelo menos no primeiro ano de vida, sim, ficam, porque elas vão estar recebendo, inclusive, 100% do seu salário. Então, isso é importante, assim. Essa questão, muitas vezes... Até, não é desmerecendo, eu nem tenho trabalhado muito com a palavra estímulo, eu prefiro trabalhar com a palavra possibilidade. E aí, assim, a gente precisa entender que nesses primeiros anos, o que tem muita importância mesmo, de novo, é o ser. E aí o ser vai se constituindo, então, na relação que eu tenho com o outro, né? Pelo outro, no outro, né? Então, que vínculo é esse que a minha mãe ou meu cuidador, a minha professora está estabelecendo comigo, que vai me possibilitar então ser um sujeito autônomo? Na abordagem Pickler, a Amy falava muito sobre esse vínculo do cuidador e família, né? Pro desenvolvimento da criança. Isso, né? Na verdade, é importantíssimo se ter esse vínculo de apego seguro, né? Então, por exemplo, e onde é que a gente consegue então puxar, trazer esse vínculo nos momentos de atenção pessoal, de cuidados de atenção pessoal, ou seja, numa troca de fralda, numa alimentação, na higiene, no sono, né? É onde a gente vai entrar então numa relação onde a criança se sente cuidada, isso, acolhida. Se for cuidada e acolhida, sim. Porque às vezes, aí que tá, porque eu posso estar com a criança frente a frente e não estar e presente, não acolher e nem cuidar. Simplesmente mecanizar, tá? Mas a questão é, de novo, que relação que eu estabeleço com essa criança, né, com esse bebê. Essa questão do vínculo, ela é muito importante, porque, por exemplo, quando eu estou nessa troca de fralda ali, então essa criança não leva brinquedo para uma troca de fralda, por exemplo, por quê? Porque a proposta é que eu crie esse vínculo com ela. Então, se ela tem um distrator na mão, ela não vai olhar para mim. Sim.
né? Então, e normalmente as pessoas tentam burlar assim as crianças, né? Enganar Meio as que crianças. enganar. Então, a criança tá chorando e então eu vou levá-la para troca de fraldas e vou chacoalhar alguma coisa na frente dela para ver se ela para de chorar, né? Não. Na verdade, eu converso com a criança. Eu quero estabelecer essa confiança. Eu quero que ela olhe para mim e que ela veja que eu estou ali para ela. Quando eu estava... eu estudo a abordagem Pickler, né, desde 2012 e eu faço a minha formação na primeira turma de brasileiros que está fazendo a formação lá em Budapeste, né? Então eu faço a formação lá. Tu tinha me falado que fazia. Isso, eu faço essa formação lá em Budapeste. Eu sou o único homem no Brasil que faz essa formação. Lá em Budapeste. Lá em Budapeste. Tem outros colegas pedagogos que estudam aqui no Brasil e tal, mas eu sou o único homem no Brasil que faz essa formação do pedagogo Pickler, que a gente chama, né? E aí eu estava fazendo um estágio de observação e eu assisti uma troca de fralda que durou 12 minutos. Meu Deus. É óbvio que eu não quero pleitear 12 minutos de troca de fralda no Brasil, porque a gente sabe da realidade das escolas aqui no Brasil, é completamente diferente, né? Até porque eu não quero copiar o que se faz lá, né? Eu quero entender o que se faz lá e ver o que é possível fazer na nossa realidade aqui. E aí eu tava lá e um menino, era uma troca em pé, xixi, o menino tirou sua calça, uns 2 anos e pouquinho, ele tira sua calça, tira a roupa, baixa a fralda, que é aquelas fraldas tipo sunga, assim, sabe? É umas que não Isso, não que abre. é bem tranquilo. Uhum. E aí a professora fez a higienização e a professora fala assim pra ele: fulano, qual é a fralda que você quer hoje? Ontem você escolheu a do elefante. Quando ela fala isso pra ele, ele abre um sorriso. Ele se sente participativo. Mas olha só, se esta professora, se ela sabe, ela lembra da fralda que eu escolhi ontem, é porque ela tá muito aí pra mim. Sim. Como é que eu não vou confiar numa pessoa assim? Eu vou me entregar nessa relação, eu vou confiar. E aí, porque eu sei que ela também confia em mim. Então, o seguinte, quando eu tiver que estar sozinho, mas não abandonado, ou seja, na brincadeira, no jogo livre, no jogo autônomo, eu consigo estar sozinho, mas não abandonado. Porque eu sei que o adulto de referência que eu tenho, que foi com quem eu criei esse vínculo de apego, vai estar ele à minha vai estar disposição. ali. E vai estar disposto e disponível para mim quando eu buscá-lo. Entende? Então, assim, esta é a importância da gente poder entender que para eu alimentar um bebê, eu preciso também estar numa relação de 1 para 1. Normalmente a gente tenta, dentro da nossa realidade, do possível, né, que os bebês sejam alimentados no colo, numa relação 1 para 1 e não em cadeirões. Mas a gente ainda vê muitos cadeirões, muitos bebês sendo alimentados em cadeirões, porque também não se tem outra alternativa muitas vezes. Né? E assim, a gente, algumas mudanças, claro, a gente almeja que elas sejam feitas, Isso. mas para isso a população precisa dessa informação. Né? Então, assim, voltando ali à troca de fralda que tu falou, a importância disso, né? Essa criança que ficou feliz porque ela tinha escolhido uma fralda de outra cor, do elefante, né? A importância disso não é só na troca de fralda, é para a vida, como o Rafael falou, mas também nas brincadeiras dela, porque daqui a pouco ela vai poder entender que ontem ela pegou esse brinquedo, mas amanhã ela pode pegar outro. Então, ela vai construindo as decisões dela, ela vai construindo toda a trajetória dela dentro do amparo do cuidador. Isso é fantástico, assim, para que a criança consiga realmente ser um adulto que tome boas decisões e que tenha um caminho realmente, que ele entenda que ele tem um caminho que ele pode escolher. E, inclusive, até de salientar, assim, ó, que nós, professores, nós não somos pais e mães dessas crianças na escola. Isso é muito importante. A gente precisa entender que uma criança, quando ela vem para a escola, um bebê, quando ele vem para a escola, ele sai do seu lar, onde ele está acostumado com o cheiro, com o tratamento da mãe e do pai, enfim, com seus brinquedos, com as regras da casa, né? E ele vai para um lugar coletivo, que tem mais bebês, que tem mais crianças e que tem regras diferentes, tem pessoas diferentes, tem cheiros diferentes, enfim. Só que a gente precisa entender também que isso é um processo. E, às vezes, a falta de capacitação para os professores entenderem isso, de que nós temos um bebê... por que ele não para de chorar, esse bebê?
Ele vem para cá e ele não se adaptou, ele não para de chorar. A adaptação é imediata, não, né? É um processo. Parece que tem que ser assim até depois do carnaval a adaptação. Tá, mas se o bebê não se adaptar, faço o quê? Expulso ele da escola, da creche. Entendeu? Ou deixa ele chorando o dia inteiro. Então, são coisas assim, ó. Então, eu preciso entender como é o funcionamento desse bebê e que estratégias eu preciso, então, estabelecer para me relacionar com ele, para me ocupar dele, né? E para que ele possa, então, ter esse sentimento de bem-estar dentro desta instituição, lembrando, sim, que nós estamos numa instituição coletiva, né? Que tem mais bebês. Mas isso não é forçado, não é chegar e dizer para uma criança assim, tipo assim, tu não é a única aqui. Tu pode parar com isso aí, com esses mimimi, com essas frescuras aí, porque tu não é a única aqui, tem mais 18 aqui para eu atender. Não é dessa forma. Mas aí a gente também tem que pensar no profissional que está lá dentro da escola, né? É isso. Então, é preparar esse profissional. Da preparação, da capacitação. Muitas vezes eu ainda vejo profissionais chamando crianças de filho e deixando que eles as chamem de mãe ou pai, né? E, por exemplo, eu estou numa fase agora do maternal 1, né? Que é a minha turma, que eu me ocupo, e eles olham para mim às vezes e me chamam de pai. E eu digo, eu não sou o teu pai, eu sou o teu professor, teu pai está trabalhando. Assim, eu vou explicando. Ah, mas aí tu tem que falar 1000 vezes. Sim, eu vou falar 1000 vezes, porque esse é meu trabalho. Claro. Se eu não quiser falar 1000 vezes com uma criança de 2 anos, eu não vou trabalhar com uma criança de 2 anos. Sim, aí tu vai trabalhar com um adulto, a gente às vezes tem que também dizer várias vezes. É isso, só que as pessoas às vezes não têm paciência, né? Porque muitas procuram a pedagogia, procuram a educação infantil porque gostam de crianças. E aí eu digo, não basta gostar de criança, tem que estudar muito. A educação infantil não é lugar para qualquer um. Mas é que gostar de criança é diferente, né? Sim. Porque assim, eu posso gostar de muitas crianças, mas a minha profissão não é pedagogia. Isso. É isso, então assim... Porque a pedagogia não é só gostar de criança. Exatamente. É uma ciência. E aí, mas hoje para estar em escolas, trabalhando, obrigatoriamente precisa ser pedagogo? Tem para concurso, por exemplo, público, né? Para o cargo de professor, pedagogia, né? E para o cargo de monitor, do auxiliar, tu pode ter magistério, pode ter ensino médio, e pedagogia também. Tem várias pessoas que estão fazendo hoje, por exemplo, eu sou professor referência da turma de maternal e eu tenho uma monitora que ela é advogada. E tenho outra monitora que ela é estudante de pedagogia. E outra monitora que é pedagoga. Entende? Então, somos 4, né? Então, cada uma tem a sua formação. Cada um contribui de alguma forma. Mas para eu entrar como professor de referência, eu preciso da pedagogia. Precisa ser pedagogo. O concurso é pedagogia. Um olhar mais atento também para as escolas, né? De capacitarem esses profissionais também e fazerem eles entender todo esse contexto e todo esse cuidado, porque o que acontece nas famílias é assim, eu vou botar meu bebê na escola, a família é ansiosa, até essa criança chegar lá na escola, ela viveu toda a ansiedade dentro do carro ou no caminho, enfim. E aí essa criança acaba que também chega na escola, ela sente muito essa dor da separação, porque a criança ela é muito perceptiva, né? Ela percebe ali que... E as famílias também sentem, porque tem crianças que chegam felizes da vida na escola e aí os pais ficam assim, tchau fulano, tchau fulana. E o fulano pegou a mochilinha. E o fulano já tá lá no pátio, nem quer saber. E aí eles olham para nós, professor, ele não me deu tchau. Tipo assim, parece que... É uma perda. Sabe? Tipo, mas então ele não gosta mais de mim. Não é isso. É que agradece até, porque ele tá bem na escola. Exatamente. Entendeu? Ele tá no ambiente, tá se sentindo bem e com essa separação. Ou seja, isso e esta separação, quando ela acontece desta forma, que a criança fica feliz na escola e consegue então se separar desses pais, aqui a gente pode dizer que tem um vínculo de apego seguro, por exemplo. Porque eu não tenho a dificuldade de separação. Entende? Então, é isso. Uma das questões que tu pode observar em relação à dificuldade de vínculo, por exemplo, ou a não vinculação, é essa dificuldade de separação, por exemplo, das crianças. Isso indica que tipo de vínculo que está ocorrendo, por exemplo. E uma coisa também que a gente percebe que, por exemplo, assim, às vezes o filho está em amplo desenvolvimento, está indo muito bem na escola,
E aí a criança ela está amadurecendo, ela está vivendo uma fase importante, aí os pais, por sua vez, percebem esse crescimento da criança e tratam eles assim como bebezinhos que não pode fazer, meu filho, o que tu quer? Então, assim, o professor vive num conflito muito grande, né? Entre possibilitar autonomia, mas também com esse comportamento familiar que quer manter a sua criança sempre muito pequena. Isso para mim é uma das grandes, não vou dizer dificuldades, não é isso, mas desafios. Desafio, tensão, assim, porque o que acontece? Eu não sou gerente da casa de ninguém, né? Por exemplo. Então, tipo às assim, vezes nem da gente. Né? Então, eu não posso dizer para a família como a família vai educar o seu filho. Só que a família deixa na escola. E aí a escola precisa assumir um lugar de que aqui é a escola. Então, os especialistas em educação somos nós. Então, a família não pode chegar e dizer como nós vamos conduzir esse processo ali com as crianças, assim como eu não digo como eles vão conduzir em casa, por exemplo. Mas o que eu posso fazer, que muitas vezes não acontece, é aproximar a família da escola. Mas aproximar a família da escola para conhecer o mesmo que nós, professores, conhecemos. Ter as mesmas formações, por exemplo, que nós temos. Entende? Porque a gente estreita esse diálogo com as famílias, então. Eu não posso estar falando ou fazendo uma coisa com as crianças e as famílias, tipo, não entenderem, não saberem, simplesmente, tipo, tá, beleza, tu tá fazendo. Mas o que é? Então eu vou dizer para eles como é que funciona, como é que se faz aqui, qual é a concepção de educação que se tem, por que a gente opta em trabalhar assim com os filhos de vocês e não dessa forma, né? Não, isso é maravilhoso, que bom. E a gente bom. precisa dizer isso para as famílias, só que a gente não faz. Muitas vezes. A gente sabe quando é que a gente aproxima a família da escola? Na festa junina. Só que na festa junina nós vamos dançar, comer, brincar, entendeu? O propósito é outro. É outro. Não é desta formação. Né? É de uma formação cultural também, enfim. Mas não desse conhecimento, por exemplo, sobre desenvolvimento. Então eu tenho sido chamado bastante pelas escolas, por exemplo, para conversar sobre desenvolvimento com as famílias. Isso é maravilhoso. Tu tem a RK Consultoria Educacional. Isso. Sensacional. Então, assim, né? Quem quiser saber um pouco mais, enfim, esclarecer lá, levar esse cara sensacional, tá aí, RK Consultoria, né? E logo vai ter tem um outro projeto saindo aí que é desse espaço de desenvolvimento para bebês também. Viu? Então, assim, como eu não senti orgulho do meu afilhado, né? Que crescendo tanto e buscando a melhoria para as famílias, para as crianças. Eu queria te perguntar, assim, a gente está falando da abordagem Pickler e a Amy deixou uma proposta de imobiliário, né? Como que funciona isso? Então, na verdade, ela percebeu que para as crianças poderem, então, se desenvolver, né? Ela podia se utilizar de alguns implementos. São poucos, né? Hoje a gente tem, no Brasil, algumas empresas que trabalham com esse tipo de imobiliário. Ele é específico, né? Isso. E aí, assim, só que essas empresas, elas trabalham com a inspiração e elas não podem usar o nome da marca Pickler. Tem uma empresa no Brasil só que pode usar, que é autorizada por Budapeste a vender utilizando o nome Pickler, que é uma empresa de Florianópolis. Né? Então, e aí esses implementos, então, eles ajudam nesse desenvolvimento das crianças. Mas, claro, dos bebês, das crianças bem pequenas. Só que eu preciso, então, saber... A gente tem o triângulo com rampa, a gente tem o circuito de rampas, a gente tem o túnel, né? Então, cada um, ele se presta para desenvolver alguma valência, alguma habilidade, né? A motricidade, enfim, ampla dos bebês e das crianças bem pequenas. E aí eu preciso, então, conhecer esses implementos, saber para que eles servem, para poder oferecer e, por vezes, também retirar, né? Porque eles não precisam ficar necessariamente expostos na sala o tempo inteiro. Então, na minha sala hoje eu tenho uma gangorra, que não é Pickler, eu tenho o triângulo com a rampa, né?
que é inspirado na abordagem Pickler. Mas o triângulo da abordagem, ele é como se Ele fosse é um triângulo, degraus, né? umas escadinhas. Isso, como se fosse uma escadinha. Ele é um triângulo, tipo, né? Triângulo. E aí ele tem vários bastõezinhos, assim, para a criança subir. E depois do outro lado, então, tem a rampa porque ele possa descer, subir também. Porque isso é outra coisa, né? Até vou trazer para cá, porque é um ponto que eu gosto bastante, que é polêmico. Que as pessoas têm uma falsa ideia de que as crianças não podem subir o escorregador pela rampa. E aí, então, nas escolas, esse é o terror. Sim. Não deixam as crianças subirem o escorregador pela rampa. E aí eu pergunto, mas por quê? Porque eles vão se machucar. Porque escorrega. Porque eu estou protegendo. Daí eu disse, mas isso não está na Constituição, que as crianças não podem subir o escorregador pela rampa. Eles devem, inclusive, subir o escorregador pela rampa, porque subindo pelo escorregador pela rampa, eles seguram nas laterais, eles adquirem força muscular nas mãos, nos braços, nas costas. Isso auxilia, inclusive, depois no processo de escrita e leitura. Sim, mais além. na motricidade fina, né? Só que é óbvio que, quando eu subo o escorregador pela rampa, vai ter o Rafael vai subir, porque sempre vai ter um Rafael, né? O nome de anjo. O Rafael vai subir e a Maria vai descer. E aí a Maria vai dar com os pés na boca do Rafael. Uhum. Mas isso só acontece, e esse é o medo grande das Sim, professoras acidente, e das professoras. Né? Só que esse acidente ele pode ser evitado como? Com a intencionalidade pedagógica dos professores. Pátio não é momento de descanso para o professor. O pátio, ele precisa ser visto como pedagógico. Aí é que tem que ter um olhar muito mais direcionado e um acompanhamento mais efetivo. As crianças, elas não sabem, elas não nascem sabendo usar o escorregador. Não, e a criança não nasce com medo. Quem coloca medo somos nós. Isso. O nosso comportamento que limita a criança. E elas aprendem a usar esse escorregador. Então, por exemplo, primeiro, que criança que eu vou levar para esse escorregador? Que faixa etária? Né? Bom, se eu estou vendo que o Rafinha quer subir e a Maria quer descer, eu preciso dizer para ele só um pouquinho. Rafa, tu só vai subir depois que a Maria descer. Óbvio. Maria, tu só vai descer depois que o Rafa subir. E aí eu vou criando esse costume, esse hábito neles de entender que as ações deles podem causar desconforto no outro, no corpo do outro e no corpo deles. Então, aqui eu estou trabalhando com a questão de responsabilidade sobre o corpo do outro e do seu corpo, né? Então, eu tô ali e eu tô fazendo esse movimento, ensinando para eles, né, de certa forma, mostrando para eles como se faz, por que a gente precisa esperar. Não é porque o Rafael está dizendo que pro Rafinha subir a Maria tem que descer. Não é isso. É para que eles entendam aos poucos de que isso tem uma responsabilidade, tem um significado muito grande. E que tem consequência também. E que vai ter consequências, exatamente. E aí, só que daí o que acontece? É mais fácil eu chegar e dizer o seguinte, eu não deixo porque eu estou protegendo. E aí eu trago o seguinte, o conceito de proteção não é impedimento. Quem protege não impede. Quem protege dá as condições para que a criança faça com segurança. Isso é proteção. Exatamente. Então, os meus sobem por onde eles quiserem, descem por onde eles quiserem, fazem, acontecem, os meus, os que eu me ocupo, né? Mas de uma forma ordenada e direcionada. Um desce, um sobe. Claro, porque agora eles já estão acostumados. Às vezes até dá, né? Às vezes não dá bom também. Mas isso é natural. Mas faz parte. Mas, só que assim, eu sou o professor, eu estou no pátio, eu não estou de braço cruzado, eu não estou esperando, vendo. Não, eu estou ali, eu tenho intencionalidade pedagógica. Eu entro na escola, eu entro com intencionalidade pedagógica. O que a gente vê muito nas escolas também é assim, eu estou lá coordenando, né? Tipo assim, sei lá, 40 crianças e uma pessoa, né? Daí também não dá muito certo o negócio, né? Tem que ser mais ou menos. Aí o que acontece? Eu estou esperando acontecer o acidente para depois eu intervir. Isso. E aí, isso também é uma violência doce que a Ana Tardos fala, porque ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Porque depois tu vai lá e passa, tu cura, tu vai lá e acolhe, mas assim, já ocorreu. Ou às vezes não, né? Ou às vezes tu fala assim, te avisei. Que maldade. Eu avisei que tu ia cair. Isso é uma violência doce que a Ana Tardos se refere, entendeu? Uhum. Tipo, não, eu uso não. Até vou fazer um comentário. Eu tenho um capítulo de um livro que se chama Espaços do Sim. Nesse livro eu escrevi um capítulo sobre formação de professoras de berçário. E aí, por que eu trago isso? Porque as escolas precisam ser espaços do sim. Hoje em dia as escolas me parece que são mais espaços do não do que do sim. E aí imaginem vocês entrar às 7 e sair às 7, passar 12 horas num lugar onde só ouve não. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que falar não.
Não é isso. Quando eu digo espaços do sim, não é que tenha que abolir o não. A gente tem que saber quando e como a gente vai falar não para as crianças. E quando eu digo não para eles, eu digo como segurança e não como impedimento. Então, por exemplo, a Nilza vai querer subir no armário. Eu vou dizer para ela, Nilza, tu não pode subir no armário porque eu gosto muito de ti e eu não quero que tu te machuque. Se tu subir, tu pode te machucar. Mas eu tô vendo que tu quer subir em alguma coisa, então eu vou te levar num lugar que tu pode subir. Porque não adianta eu dizer não e não dar outra possibilidade para a criança, porque o corpo dela tá pedindo aquilo ali. Se a criança está me mostrando que o corpo dela está pedindo para ela subir em algum lugar, eu simplesmente vou dizer não e acabou, não porque não. Aí tu diz não e o que é que ela sente? Daí, isso. O que acontece com essa criança? Então, ela está com energia, ela isso. precisa. Então eu vou levar ela para fazer o que o corpo está pedindo para fazer. Então é isso, eu dou outra possibilidade para ela, para esse não que foi colocado. Mas esse não foi por uma questão de segurança. No meu tempo, assim, claro que faz muito tempo. Então, no meu tempo de escola, às vezes a gente sempre tinha, assim, alguém que era mais agitado, a criança mais inquieta, aí o professor disse, senta, fica quieto, não te mexe, não. Então, aquela criança ficava ali, ela ficava com muita raiva, ela não conseguia, daí tirava da sala de aula. Então, assim, essa é mais uma outra violência que acontece nas escolas, porque o professor, ele quer continuar com o ritmo, né, dele ali, e aí pega, além de expor essa criança diante de todos os colegas, ela não convida, ela manda a criança sair da sala de aula. Então, assim, o que está acontecendo com a cabeça dessa criança, Rafael, que passa por esse processo? Então, assim, autoestima baixa, incompreensão, a raiva dessa criança depois não vai bem na escola. Então, assim, são vários fatores que levam essa criança a perder, na verdade, a sua autoestima. E tu sabe que tu falou lá no meu tempo. Eu falo no tempo que eu estudava, né? Mas não, é atual também. O teu tempo está atual. E isso não mudou. Não muito assim. E por que evoluímos, então? Estamos estudando tanto, estamos buscando tanta capacitação para a gente vir repetindo os processos de anos. Por que eu citei o meu tempo? Porque, obviamente, né, fazem só 50 anos, 53 anos que eu entrei no ensino fundamental. Então, assim... Talvez a gente possa pensar numa diferença entre educação e disciplina, por exemplo. Tô jogando pro universo aqui. Talvez a gente possa pensar. Porque muitas vezes, quando eu ajo assim, senta, fica, eu quero te ensinar, eu quero te disciplinar, eu quero te mostrar como é o certo. Mas o certo, talvez, para mim, lá naquele tempo que foi e tal, a gente, como falou, as coisas vão evoluindo, as coisas vão se transformando. E hoje, eu não preciso... Olha que barbaridade, por exemplo, que acontece. Adorei, que barbaridade, adoro. As crianças, eu nem sei se é correto mais usar o termo barbaridade, mas né, a gente é gaúcho, né? A gente é gaúcho, a gente usa. E aí as professoras, por exemplo, elas pegam e gritam com as crianças para que as crianças não gritem. Não, tipo, incoerência total, né? Eu não vou gritar aqui agora, né, para não causar, mas, por exemplo... Vai pra lá. Pode parar de gritar. E aí a criança fica tipo assim, tá, mas só um pouquinho. Eu tô gritando. Não grita, fulano. Sabe? Tipo, e a professora, que mensagem que tu tá dando aqui pra criança, né? Porque uma coisa sou eu gritar contigo pra tu não gritar. Tu já tem uma formação psíquica completamente diferente de uma criança de 3 anos. Outra coisa é essa criança de 3 anos tentando entender que o que não é para ele fazer, a professora está fazendo. Então, é surreal pensar numa coisa desse tipo, entendeu? Não, isso acontece, mas aí a gente vem pautado naquela coisa da hierarquia. Eu sou professora, então tu deve me obedecer. É isso. Né? Isso. Então, daí tu que falou a questão da disciplina. Dessa disciplina imposta, na verdade. Isso. E aqui, de novo, quando eu falo da disciplina, eu não estou falando de anarquizar o processo, né? Não é isso. Sim. Quando eu estou falando de disciplina, é justamente isso. É dessa disciplina imposta de cima para baixo. Porque, por exemplo, a gente tem os estudos da psicologia positiva, da disciplina positiva, por exemplo, que vem pautado justamente nessa questão do afeto nas relações.
né? Então, a forma como eu estou afetado vai afetar o outro. Claro. Então, se eu chego na escola virado no giraia, que nem eu falo, né? Tu chega lá, né, na ponta dos cascos, mau humor, sei lá, este afeto que tu tá, essa emoção que tu tem, ela vai afetar a criança num lugar. Claro. E muito provavelmente num lugar negativo. Agora, se eu chego, né, disposto e bem... E aqui eu não estou dizendo também, gente, não estou romantizando, porque eu não romantizo a educação infantil. Eu não estou dizendo, tipo, esqueçam os problemas, entrem na escola e deixem tudo para trás. Não, eu entro na escola com meus boletos, com meus problemas, com tudo. Só que eu não descarrego isso nas crianças, né? Então, eu tento passar para eles uma emoção, né, dentro do possível, positiva, para que eles então se emocionem também positivamente e a gente possa ter essa relação então de carinho, de afeto, né? Nesse sentido, assim, a forma como eu estou emocionado emociona o outro, né? Então, a gente vê um comprometimento também, porque assim, quem trabalha com educação infantil tem a responsabilidade em dobro, porque assim, a gente vê assim, não traz serviço para casa e nem problema de casa para o trabalho. Isso aí, né, é uma fala recorrente. Porém, se nós estamos num ambiente organizacional, onde eu tenho adultos, isso já traz prejuízos para a empresa e para os meus colegas, né? Agora, imagina quando diretamente esse profissional está com crianças, com bebês, e aí essa pessoa vai muito insatisfeita, e aí ela começa a não dar a devida atenção, ela começa meio que tratar aos trancos a criança, o impacto que isso vai causar nesse pequeno. Eu vejo isso, por exemplo, nos refeitórios, em várias escolas, né? O momento da alimentação, principalmente o momento do almoço, é com pressa. É muito tenso. E aí os adultos gritando com as crianças: fulano, senta para comer, não faz assim, não come com a mão, não usa isso, não faz aquilo, senta aqui, tu vem, tu vai, sabe? Tipo, é um atordoamento, é um hospício. assim, é uma loucura, uma coisa horrível, assim. E aí tu vê que as crianças não conseguem comer, elas não conseguem desfrutar. Tem professores que falam assim: agora é hora de comer, não é hora de falar. Ou então todo mundo, tá, mas só um pouquinho. Aí tu, quando tá em casa, quando tá numa reunião social, tu come calado. Imagina chegar na tua casa ali, chegar e dizer o seguinte: ô Nilza e família, agora não, vocês não podem falar, agora é para comer. O momento da alimentação também é um ato social, né? Não, assim, eu, né, lá em casa, o momento da refeição é o momento que a gente coloca assuntos em dia, que a gente conversa, isso. Que a gente ri. E se a gente puder estender o almoço, a gente estende ainda. Isso. Demora um pouco mais. Então, assim, dentro dessa cultura nossa aqui, porque a gente tem essa coisa de desfrutar da companhia um do outro. Então, é um comportamento que vai totalmente contra aquilo e na escola de educação infantil... Conforto. Na escola de educação infantil, muitas vezes isso é acelerado, né? Muitas vezes, na grande maioria, isso é acelerado. Anda porque tem outra turma para entrar. Come rápido. Daí eu te ajudo. Aí a criança está ali desfrutando daquele momento, quando vê, tem um adulto pegando a colher e enfiando a comida goela abaixo da criança, entendeu? Daí a gente vai para a ansiedade. Óbvio. Por quê? Óbvio. Porque daí essa criança que está ali sendo pressionada para comer com rapidez. Porque a criança, assim, o alimento, ele precisa ser saboreado, ele precisa ter uma boa mastigação para que tu tenha uma boa digestão e para que tu não te torne um futuro obeso. A professora Silvia Nabinger, que é a presidente da Associação Pickler do Brasil, minha professora, né, tenho o privilégio de poder dizer que é minha amiga, minha professora, ela fala pra gente da questão das patologias da oralidade, né? Então, assim, a gente começa a perceber nas crianças que elas comem daqui a pouco na velocidade da luz, com ansiedade, com compulsão, né? Isso vai gerando, então, problemas, situações importantes nas crianças que elas não tinham, mas que elas adquirem pela forma como pelo ambiente. Exatamente, como tu vai estar te relacionando com essas crianças. E aí dá para perceber assim, ó.
Por exemplo, eu tô com a criança onde eu alimento ela no colo e eu preciso ajudá-la a se alimentar. Quando vê, eu tô botando assim, a colherada uma atrás da outra na velocidade da luz. Aí, quando ela começa a se alimentar sozinha, de forma autônoma, né? Ela começa a comer desesperadamente. Sim, Sabe? porque Como se foi não o houvesse ritmo, amanhã. foi o ritmo que ensinaram. Isso. Foi assim que ela aprendeu a se alimentar. Naturalizaram na criança que a velocidade da alimentação, de se alimentar, de colocar comida para dentro, é essa. Né? Não é uma velocidade onde tu possa desfrutar. É uma velocidade onde tu tenha que cumprir uma tarefa, porque vem um grupo ali, já tem outro ali te esperando. Imagina tu chegar num restaurante, sentar para comer e ter um garçom do teu lado e dizer, tá, e aí, que horas vocês vão sair? Porque tem clientes que desocupa. Tu entendeu? Não, mas olha só, se a gente tivesse nesse momento um nutricionista aqui, obviamente ele ia nos dar uma aula sobre esse comportamento, né? Então, assim, nas escolas não tem a presença de um nutricionista que fale sobre esse sabor do alimento, essa experiência, porque assim, a alimentação é uma experiência também que o que a gente vê hoje? A gente vê as crianças ansiosas por causa das telas, que era o que eu ia te perguntar, né? E agora tu falou da alimentação também. Nas escolas da rede tem. Tá, até vou te dizer que mas tem. Elas não participam do momento. Elas até estão ali, elas observam também, a gente pensa junto, porque o que acontece na verdade é que a gente precisa pensar nesses momentos dos cuidados como pedagógico e não como uma tarefa. Então, eu preciso planejar o momento de alimentação. Por exemplo, por que eu preciso alimentar, se eu tenho uma turma de 20 crianças, por que eu preciso levar as 20 para o refeitório ao mesmo tempo? Por que eu não posso fazer em pequenos grupos? Ah, tem gente que diz, mas eu não tenho condição física de fazer isso. Beleza, então vamos ver o que é possível, na tua realidade, fazer para diminuir, então, esse pavor que é o momento de alimentação muitas vezes. Eu costumo falar que eu gosto de trabalhar, tem o ideal, o real e o possível. Tem um ideal, vamos pensar nesse ideal, né, como meta a ser alcançada, mas vamos trabalhar dentro do possível. Então, o que é possível? Que nem eu falei para vocês antes. Quando eu fui lá para Budapeste, eu vi a troca de fralda de 12 minutos. Eu não quero essa troca de fralda de 12 minutos no Brasil. Mas o que é possível fazer para que a minha relação na troca com meus bebês, os bebês que eu me ocupo, seja tão qualificada quanto a que eu vi lá, por exemplo. Né? Então, o que eu posso fazer para diminuir esse impacto, então, na alimentação dos bebês e das crianças bem pequenas? Sim. Tirar as crianças do refeitório, pensar num espaço fora do refeitório, sei lá. Uma nova experiência também. Sabe? Então, é isso. Porque, assim, não sei se está em desuso, mas a gente fazia piqueniques antigamente, isso. Que era uma experiência maravilhosa. Então, até hoje a gente tem aquela coisa, vamos fazer um piquenique, daí a gente tem uma toalha, né? Então a gente tem toda aquela construção e isso é importante, porque é uma nova experiência. Então, assim, porque as escolas também pensam em alguma estratégia, né? Para que essas crianças não fiquem, elas já vêm ansiosas de casa, porque o pai tem compromisso, tem que sair de casa às 7 da manhã e a escola abre às 7, 7h30, né? Aí essa criança ela sai cedo da cama, ela se arruma não, né? A família arruma, então assim, naquele ritmo frenético, porque todos têm compromisso. Dessa criança, ela é depositada na escola, porque é uma correria, e aí chega lá, ela começa a viver uma experiência prazerosa com o cuidador, com os professores e com os colegas, mas aí na hora do almoço é aquela correria de novo, então essa criança ela não consegue entender qual é o lugar dela dentro dessa confusão que é a vida, né? Então, assim, e ainda o uso das telas, que traz mais ansiedade, que a gente vê crianças muito pequenas, a gente vê em shopping, em mercado, e até no carro, os pais estão dirigindo e o bebê está ali atrás, assim, fixado nessa tela, né? Assim, o que a gente pode esperar? Então, a gente tem aí uma orientação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria
quanto ao uso de telas para crianças, né? 0 até 2 anos, enfim. Só que o que a gente vê hoje é que as telas funcionam como babás, praticamente. Sim. Então, hoje tem um fenômeno surreal, assim, de tu ir em restaurantes, muitas vezes tu vê os bebês em bebê conforto, seja lá onde for, e com um celular ali pregado e ele aqui assim, tipo, né, hipnotizado, e inclusive trazendo alguns comportamentos para os bebês que não são naturais, por exemplo, né? E que muitas vezes se confundem com comportamentos de algum tipo de transtorno. E a gente tem muitos diagnósticos também, né, hoje. Que de são alguns transtornos errados, muitas vezes, né? Porque são comportamentos... eu não estou dizendo aqui que as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista não sejam autistas. Não é isso. O que eu estou falando é que o uso das telas faz com que também a gente tenha comportamentos que sejam confundidos com o transtorno. É isso, entendeu? Então, e aí me parece que daí quando tu vai levar um especialista, ele diz, não, mas é autista. Não, mas aí tu vai investigar, não é. Isso é decorrente de um comportamento que se teve de alto uso de telas lá no início da vida. E não precisamos, vou trazer um outro exemplo, que é do comportamento motor, por exemplo, tá? Uma criança que fica muito tempo num bebê conforto, que fica se chacoalhando, ela vai criando um padrão de movimento, que é o chacoalhar. Quando ela sai daquele bebê conforto, isso eu estou falando porque tem escolas que deixam crianças em bebê conforto, das 12 horas que as crianças passam, 7, 8 em bebê conforto se chacoalhando. Então imagina vocês, 5 dias por semana, né? 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, né? 12 meses horas por ano. Meu Deus. Quanto essa criança fica se chacoalhando? Quando ela sai desse bebê conforto, ela cria um padrão de movimento do se balançar. E aí, essa criança está sentada e ela está se balançando. Quem é que faz isso? O que é isso? É uma estereotipia. Né? Estereotipia, quem tem estereotipia? Qual é um transtorno que tem como característica a estereotipia? Autismo. Então, uma criança está se chacoalhando. E outra, essa criança, como ela está muito no bebê conforto, ela não sabe nem o que ela precisa fazer com o seu corpo para ter equilíbrio dinâmico e estático, para poder pegar um brinquedo, ela brincar. Não se experimenta. Não tem como. E aí, então, quando ela fica paradinha, ela não brinca, ela fica se chacoalhando. Tá, bom, então vem aí e alguém diz assim, não, mas tem que cuidar porque essa criança é autista, por exemplo. Não, a gente precisa entender e observar o que está fazendo ou o que fez com que essa criança chegasse a esse tipo de comportamento, por exemplo. Mas como que as famílias vão fazer isso? Você Por isso o papel da escola é importante. Então, assim, escolher uma escola que esteja comprometida com o desenvolvimento físico e intelectual da sua criança. Por quê? Porque, como esse exemplo que o Rafael falou, é uma coisa que é muito sério. Então, assim, essa criança fica ali, daqui a pouco ela tem um diagnóstico equivocado pelos sintomas que ela está apresentando, e aí essa criança vai ser tratada com medicamentos, enfim, e aí olha o prejuízo que isso causa. Então, a gente ter, sim, esse comprometimento com os nossos pequenos, né? E ter mais de um diagnóstico, eu acho que também é importante, né? A gente precisa, que nem eu falei antes, eu não pego para mim o que não é meu. Então, assim, eu observo muito os meus, os bebês que eu me ocupo, as crianças que eu me ocupo, e registro, e óbvio que muitas vezes algumas antenas vão se levantando, assim. E aí o que eu faço? Comunicar a equipe diretiva, pedir reunião com os pais, pedir que os pais, fazer alguns encaminhamentos, por exemplo. Há pouco tive uma reunião de pais e aí descobri que o pai não vacina a sua filha. A menininha não tem vacinação. Ela não tem acompanhamento nem de pediatra, e ela não tem 3 anos. Ou seja, ela não tem acompanhamento de nada. Mas isso é abandono. Negligência, né? Enfim. Não, porque a criança não vai se vacinar, ela precisa de um adulto para levar ela. Tu entendeu? Então, tipo assim,
Como é que ele lida com essa criança? Não pega gripe, ela não contrai nenhum tipo de virose, nada. Se não tem acompanhamento pediatra. Aí nós chamamos a família, o pai veio para a reunião e ele nos comentou isso. E aí eu falei para ele, bom, então a partir de hoje tu pode esperar que é o seguinte, quando eu te enxergar, eu vou perguntar, e aí já foi no posto de saúde? E aí já vacinou? E eu todo dia, eu faço. E aí ele tipo, meio que se esconde já agora. Porque eu tô, tá aí, hein? E a fulana, já foi? Já marcou o médico no posto de saúde? Porque não pode uma criança de 2 anos, 3 anos não ter acompanhamento de pediatra. Não, tem que né? ter. Claro que a gente sabe que, né, da demora, às vezes, enfim e tal. Mas não é disso que nós estamos falando. Não, nós estamos falando da vontade e da iniciativa dos pais em relação à criança. É iniciativa, e lá, né? E esse pai também não está sozinho, porque essa criança tem pai e mãe, tem avô, tem família. Isso. Então, assim, tem todo Isso. né, um grupo de pessoas que estão ali assistindo. E aí a gente também fala da violência doce. Isso é uma, uma violência doce. doce. Isso. Porque Exatamente. a criança está ali, ela está interagindo, ela está existindo e ninguém está vendo as necessidades básicas dela. Porque tu levar uma criança ao médico, tu vacinar essa criança é proteção. É o futuro dessa criança, né? Com certeza. Mas isso é muito sério e, enfim, é uma coisa que, como o Rafael falou, dentro da escola, sim, eles têm essa proposta de acompanhamento, crescimento, acolhimento, com carinho. Ele não pode entrar nas famílias, nenhum professor pode entrar nas famílias, né? Mas, dentro do possível, vai fazendo com que, de uma forma muito, lenta, fazendo com que essas famílias se conscientizem e venham até a escola para conhecer um pouco o projeto, ver o que pode ser feito, porque o filho não vem com manual também, né? A gente sabe que a gente tem hoje, a gente sempre teve gravidez e pais jovens. Hoje a gente tem também uma leva de pais mais maduros, mas a gente ainda tem pais muito jovens e que eles não sabem muito bem o que fazer com as crianças, como ficar com elas, porque talvez eu estou aqui com o meu celular, aí daqui a pouco uma mãe muito jovem que está ali interagindo, e aí está aquela criança ali, aí a criança, mas é 5 minutos, e o celular ele te rouba muito tempo, a gente não se dá conta o quanto tempo tu fica ali. E essa criança acaba ficando em segundo, terceiro plano. Por quê? Porque ali está o foco desses jovens, pais jovens também, né? Eles precisam também de auxílio de outros familiares. E aí vem aquela coisa que fui criada assim, minha avó que está criando... Sempre fiz assim, deu certo? Exatamente. Daí não vem as mudanças e vem os conflitos dentro das escolas. E até da busca desenfreada também por parte das famílias, muitas vezes, das blogueiras e blogueiros, né? Que falam de tudo, que sabem tudo e que, né? A gente tem isso ainda também, assim. Então, tipo, eu já vi absurdos na internet enfim, mães, pais falando sobre introdução alimentar sem nenhum embasamento. Sabe? Tipo assim, que nem eu falo, embasado nas vozes das cabeças deles. Tipo, sem nenhum embasamento, nenhum científico, assim. Entende? De estudo, de nada. Inclusive fazendo introdução alimentar com os filhos, mostrando isso, né, na internet, nos vídeos, que chega a dar pena da criança, assim. Que é uma violência que não é nem tão doce. Eu já vi vídeos que as violências não eram nada doces. Muito pelo contrário. Né? E a mãe e o pai sorrindo que estavam fazendo introdução alimentar com esse filho. A gente tem hoje um culto à imagem, e né? com milhões de seguidores. A gente tem um culto à imagem. Então, assim, eu tô lá nas telas, eu tenho muitos seguidores, então eu tenho que postar vídeo, daí utilizam os filhos, a casa, a piscina, os animais. Então, assim, a gente tá vendo que tem uma perda aí também nessa construção de criar uma criança, da responsabilidade que é isso. E quem que tu tá deixando para futura geração, né? Que essa criança vai construir? Então, o professor, neste caso, ele tem uma responsabilidade muito grande, sim,
nessa construção pedagógica da criança e educacional, mas as famílias têm que fazer parte disso, porque se as famílias não fizerem parte, vai chegar um momento, e a gente tem percebido muito isso, de crianças, adolescentes deixando a escola para ir trabalhar, porque eles vão em busca daquilo que é mais importante dentro daquela família, que é a busca pelo dinheiro, e fica a educação para trás, né? Então, que não é o dinheiro em demasia, e sim o dinheiro para a sobrevivência. A gente tem visto muito isso, muitos jovens abandonando as escolas, tem até um incentivo agora, né? Para que os jovens permaneçam lá e concluam os estudos, em função de que a evasão escolar estava enorme, porque era a busca pelo sustento, pela sobrevivência, né? Devido a vários fatores. Sim. Então, Rafa, eu quero te perguntar quais são os teus planos e projetos de trabalho para o futuro, né? Porque a gente tem aí, tu deu uma pinceladinha ali antes. Então, agora meu plano maior é terminar o doutorado. Não, isso é meta. Isso é meta. É uma meta. E poder, então, ter esse espaço, né? Abrir esse espaço de desenvolvimento de bebês e crianças bem pequenas, com esse olhar, então, a partir da abordagem de Amy Pickler, da psicomotricidade relacional, né? Um espaço onde esses pais possam ver, então, os seus filhos se desenvolvendo, brincando, né? Vai ser um espaço de convivência que tu vai chamar as famílias, isso? Isso, é como se fosse, a ideia é como se fosse um laboratório, mas não no sentido de fazer experimentações com os bebês. Sim. Mas de que laboratório, porque é um lugar onde eles vão experimentar, né? Onde eles vão viver inúmeras possibilidades, os pais vão estar juntos. É um laboratório de convivência, não de experiência. Daí a gente também tem Isso. Não de experiência do adulto com o bebê, mas sim do bebê com os objetos, o entorno, né? Que lá, lá na Hungria tem o que eles chamam do espaço pais-bebês, né? É onde os pais levam seus filhos para, então, também poderem brincar, se desenvolver, e eles ficam, então, assistindo, eles estão ali junto com os filhos, né? Observando os seus filhos na brincadeira, nas interações e tal. Mas então, eles não podem interferir, eles estão ali só para... Em princípio não é para interferir. Pode ser que aconteça, e aí é natural também, a gente vai conduzindo esse processo assim com as famílias. Então esse é um dos projetos, né? A RK Consultoria Educacional segue e também fazendo consultoria, assessoria, palestra, cursos, né? Grupo de estudos, enfim, online, presencial, né? A gente tem uma gama aí de municípios que a gente tem trabalhado, né? De prefeituras, de escolas que tem procurado, assim, então, e aí o objetivo é que a gente possa, então, ampliar isso também pelo estado, pelo país, enfim. Em princípio é isso, assim, de plano, né? De projetos são esses dois, a continuidade da RK e a abertura desse espaço de desenvolvimento para bebês e crianças bem pequenas. Mas que legal. Isso é inovador, a gente não tem aqui esse espaço, então o Rafael dando um spoiler aí para nós, muito legal daqui dos planos dele, eu acho que isso é fundamental. E a gente perceber também a importância de um cara que é profissional, porque ele não está parado. E além de ele estar na escola, ele tem uma escola do município, né, que tu trabalha, ele está buscando um novo espaço para oportunizar aqueles que não estão lá na escola também. E isso é o que é o que faz a diferença entre os profissionais, aquele que segue se capacitando, que ele segue buscando e que ele segue transformando, porque tem uma coisa assim que a gente tem que entender, porque não basta tu ter conhecimento, tu tem que compartilhar o teu conhecimento e fazer esse conhecimento, disseminar, né? Porque o que acontece, a partir do momento que tu, com esse teu laboratório de convivência, digamos, as pessoas vão lá, elas vão viver essa experiência, que fantástico, coisa que quando tu marca a hora para fazer um trabalho com esse em família, o impacto é em todos os membros e esses membros, eles vão viver essa experiência, eles vão dizer assim, isso é sensacional, eu preciso indicar mais pessoas para viverem isso,
para que tu possa assim sentir essa transformação em ti, porque a gente volta para o ser, né? Transformação do ser, que daí transforma o bebê, transforma aquele pai, transforma aquela mãe, ou aqueles dois pais, aquelas duas mães, enfim, que a gente possa fazer com que essas famílias entendam a importância e a responsabilidade que é ter um filho. Inclusive, esse espaço, ele não pretende ser só para bebês e crianças bem pequenas, eu não gosto muito da palavra, mas enfim, típicas, né? Mas também crianças atípicas, né? Então, de trabalhar também, porque pouco se preocupa com os bebês com deficiência, por exemplo, entendeu? Tanto que, se a gente for ver nas escolas de educação infantil, não tem muita entrada nesse sentido, porque não se tem obrigatoriedade das crianças estarem na creche, né? Então a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos, né? Então até os 4 anos eu posso manter essa criança em casa e tal, mas então eu quero poder possibilitar então esse espaço para crianças, né? Então eu não quero separar crianças com deficiência, sem deficiência, não. Mas crianças. Essa tua proposta também é muito importante para que as crianças também tenham essa convivência, assim, né? Que elas tenham essa oportunidade de conviver com mais crianças, não assim, dentro de outros contextos, outros cenários, né? Rafa, queria que tu deixasse um recado aqui para nós. O pessoal que está lá em casa. Eu quero agradecer, né, a participação, a possibilidade de poder vir aqui falar contigo, né, e falar com o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, e dizer para que a gente possa, então, pensar e valorizar mais esse ser criança, né? Mais do que o fazer, assim. Que a gente possa olhar para as crianças e ver as potências deles, né? As potencialidades deles, assim. Não pensar e ficar muito encasquetado com o que ele não faz, mas olhar para o que ele já faz, porque ele tem de potência mesmo, assim, né? Então, nesse sentido, assim, de que a gente possa também olhar para a educação infantil como um espaço de muita responsabilidade, né? Ético, estético e político, né? Que e não pensando que essas crianças são o futuro do país, ou não pensando só nisso, mas pensando no presente dessas crianças, porque às vezes também, quando a gente desloca isso de porque as crianças são o futuro, não, beleza, eu também concordo, só que a gente deixa de tratar do presente delas, de viver o agora, entendeu? Com elas, então, tipo assim, que elas vão crescer. Então, para mim, eu digo assim, os meus bebês, eles são o presente do Brasil. Que legal. Né? Porque, inclusive, até só para também deixar aí, jogar no vento pro pessoal, até porque a gente sabe da questão da mortalidade infantil, por exemplo, tem crianças que não chegam aos 7 anos de idade. Exatamente. Então, esse papo de que as crianças são o futuro do Brasil vai até a página 2. Então, a gente precisa pensar nas crianças como o presente, né? De investir em política pública, investir em qualidade de ensino e aprendizagem, de estrutura física, né, nas creches, nas escolas, enfim. Então, esse convite assim, que eu deixo e esse agradecimento também a ti, né, ao Tu Pode Tchê, e as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. E eu só tenho que agradecer por ter vindo aqui hoje, compartilhar com a gente todo esse teu conhecimento, e quero pedir para vocês que, ao assistirem, dê um like lá, dê um joinha para nós, sigam o canal, comentem, compartilhem, porque esse conteúdo tem que chegar para muita gente, ele é rico. Gente, muito obrigada, Rafa, de coração, obrigada. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Beijo.